Tribo Primitiva Capítulo 81 Pena como uma pena de flecha. A confecção do arco de 2 peças foi ensinada a algumas pessoas. Exceto pela óbvia falta de força de caninos brancos, os outros 3 já eram capazes de fazê-lo com proficiência. De acordo com o plano de Mufene, cada equipe de caça da tribo deveria ter um arco o mais rápido possível, e a força de defesa mais básica da tribo deveria ser formada primeiro. Então promova arcos e flechas para toda a tribo, e todas as pessoas serão soldados. No início da manhã seguinte, Minguang chamou todos os membros da equipe de caça para a cabana de palha, e colocou um arco único e um arco duplo, e deixou cada equipe de caça experimentar seus próprios arcos para ver qual deles combinava com eles. Gentil. Como resultado, dos 58 membros da equipe de caça, incluindo Minguang, 22 foram capazes de abrir arcos de 2 peças, 30 foram capazes de abrir arcos de peça única e os 5 restantes foram os mesmos de Anshu. Eles sentiram que a força dos arcos de 2 peças ainda era pequena. Ou seja, 6 pessoas podem precisar de 3 arcos. Mufeng estava um pouco animado, mas ele não esperava que tantas pessoas pudessem abrir um arco duro. Depois de determinar o número de arcos a serem feitos, Mufeng começou a organizar as pessoas para cortar bambu e fazer arcos. Exceto pelos primeiros 10 arcos que ele precisava guiar pessoalmente, o resto dos arcos simples e duplos foram todos guiados por Liu, Minguang e Ansu. Por esta razão, Baifeng estava muito deprimido, fazendo beicinho em sua boquinha e reclamando na frente de Mufene: Irmão Mufene, eu também farei uma reverência dupla. Mufeng sorriu impotente. Você sabe como fazer isso, mas sua força é muito pequena. Quando a corda do arco não é forte o suficiente, um arco é desperdiçado. Canino Branco ainda está um pouco zangado, suas sobrancelhas torcidas em caroços. Ela parece uma nora raivosa. Todo mundo tem coisas para fazer, mas eu não posso nem fazer uma reverência. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Então, eu quero fazer algo. É simples. Ele parecia afortunado. Ainda acho que há tantas coisas que não posso fazer, e não sei se você quer me ajudar. Baiao imediatamente transformou sua tristeza em alegria. Seu lindo rosto estava cheio de sorrisos. Eu posso te ajudar. Mufeng sorriu e disse: na verdade, também se trata de melhorar o poder das flechas de bambu. Melhorar o poder da flecha de bambu? Baiao de repente ficou enérgico, olhando para Mufeng com olhos grandes. Diga. Mufeng sorriu e disse: as flechas de bambu são realmente fáceis de torcer durante o voo, então muitas vezes erram o tiro. Mas eu acho que você é muito preciso ao atirar flechas. As sobrancelhas de caninos brancos se enrugaram, sua expressão confusa. Isso porque a distância é curta. Se for mais longe não vai dar certo. Mufeng balançou a cabeça e explicou: então, se você quiser atirar a flecha de bambu com mais precisão, precisa ajudar com algo na cauda da flecha. Amarrar coisas. Caninos Brancos reagiu e sorriu docemente. Você quer que eu amarre as coisas com Zujian? Ok, o que você diz, eu vou fazer isso. Mufeng assentiu. Ok. Leve você ao galinheiro para cortar as penas. Cortar as penas? Caninos Brancos se perguntou. O que é o corte de penas? As penas da cauda e as penas das asas do corpo da galinha podem ser cortadas e amarradas à cauda da flecha, para que a flecha possa ser mais precisa ao voar. Mufeng usou as palavras mais simples para fazer Baiao entender. A pena amarrada ela é chamada Jianling. Quando se trata de penas de flecha, ele ainda sente um pouco de pena. O mais adequado para penas de flecha é o rabo de ganso, e depois o rabo de ganso e o rabo de pato. O pior são as penas no corpo da galinha, mas também as asas e a cauda. É uma pena que Mufeng seja a única galinha que pode produzir penas agora. Mas, felizmente, cortar asas e penas de frango pode não apenas fazer penas de flecha, mas também impedir que as galinhas escapem. Porque Minguang disse mais de uma vez, ele teve que ver a galinha no galinheiro várias vezes, e ele quase escapou da prisão. Ao mesmo tempo, Minguang perguntou a Mufeng se ele queria criar o galinheiro ou fazer outro galinheiro. De qualquer forma, parece ser muito problemático. Agora vou fazer penas de flechas, então não preciso mais delas, é só cortá-las para evitar problemas. Mufeng olhou para Huitfang sem prestar atenção e gastou outros 50 pontos de conquista em troca de uma tesoura. No fundo do seu coração, ele ficou sem palavras sobre a conquista reduzida.
Pensei originalmente no aumento, mas não esperava diminuí-lo depois que encontrei o barro. Os 1.150 pontos depois do resíduo de banha, mais os 200 pontos do agrião, foram necessários mais 200 pontos para trocar pelo laço duplo, mais os 50 pontos gastos aqui. Meu Deus, só faltam 1.100. Gritando e lamentando, Mufeng ainda entende o princípio de alto salário e alto retorno. Balançou a cabeça e trouxe dentes brancos para o galinheiro. Como cortar penas de galinha é uma questão simples para ele, mas não necessariamente para dentes brancos. De pegar uma tesoura para pegar penas de galinha, e depois descer para a tesoura, não há nada que não exija um professor Mufeng. Mufeng pegou uma galinha, agarrou as asas da galinha e gesticulou para ela com a tesoura. Eu vejo, apenas corte aqui, pode crescer mais. Aqui, apenas esses poucos podem ser usados para o rabo. Como Mufeng disse, ele cortou algumas penas de galinha e entregou ao Yitifang. Olhe. Com um olhar de excitação em seu rosto, Baia pegou a tesoura na mão de Mufeng e estava prestes a pegar o frango que Mufeng havia entregado. Inesperadamente, a galinha caiu na frente dela. Sim. Caninos Brancos estava tão assustado que o Errong estava pálido e gritou, esta galinha é tão feroz. Ele rapidamente jogou a galinha fora. Isso caiu bem. A galinha que pousou acabou de bater nas outras galinhas, e as galinhas pularam e as penas voaram aleatoriamente. Mufeng e Baifeng têm penas de galinha em suas cabeças e corpos. Especialmente os dentes brancos, com muitas penas de galinha no cabelo como uma teia de aranha, e ele está corando com os pés em círculos no chão. Irmão Mufeng. Os dentes brancos pareciam mosquitos, obviamente muito envergonhados. Mufeng olhou para ele enquanto arrancava as penas de galinha, e viu as nuvens vermelhas subindo pelas orelhas dos dentes brancos, e seus grandes olhos estavam cheios de inquietação. Mufeng não se importou, apresse-se da próxima vez. Ok. Baia assentiu solenemente, e Mufeng não pôde deixar de rir com sua aparência séria. Tribo Primitiva Capítulo 82. O grande perigo oculto na tribo. Depois que Mufeng e Baifeng cortaram as penas de galinha e estavam prontos para sair, Mufeng sorriu e disse, espere. Qual é o problema? Caninos Brancos parecia excitado, obviamente não se recuperando da testemunha lutando de cortar penas de galinha. Pegue os ovos. Mufeng sorriu. Você esqueceu, o cheiro de ovos? Sim. Baia deu um tapinha em sua cabeça, e o rosto de Kiao estava cheio de surpresas. Eu quase esqueci. Depois que voltei, fervi os ovos em água branca e ficou delicioso. Mufeng disse quando chegou ao galpão e se agachou, e viu que os montes de feno sob o galpão se tornaram ninhos de grama, e havia ovos mais ou menos aleatórios nos ninhos de grama. Após um cálculo aproximado, existem cerca de 50. Os dois começaram a pegar ovos. Ao pegá-lo, Mufeng gesticulou o tamanho do ovo, pensando em como tornar o ovo mais delicioso com materiais limitados. De repente, Caninos Brancos exclamou, sim. Mufeng virou a cabeça apressadamente e viu que Baifeng estava apontando para um ovo em um ninho de grama com o rosto pálido. O ovo que ele pegou na mão ficou tão assustado que o ovo caiu no chão e quebrou dois. Mufeng olhou na direção de sua mão, franziu a testa, depois relaxou, estendeu a mão e acariciou seus dentes brancos suavemente. Está tudo bem, está tudo bem. Com isso, Mufeng estendeu a mão e pegou o ovo. Caninos Brancos estremeceu de medo, seu lindo rosto ficou pálido e ela se escondeu apressadamente atrás do Mufeng. Mufeng sorriu e disse, é apenas um ovo, você está com medo assim? Mas... Canino Branco cobriu o rosto com uma mão pequena, é diferente dos outros ovos, como pode ser Mácio, não é um ovo de cobra. Ovos de cobra? Mufeng balançou a cabeça. Ovos de cobra não são assim. Isso é um ovo. É só que sua casca ficou macia e virou um ovo de couro mácio. Os ovos não são todos de casca dura. Baia notou que Mufeng estava extremamente calmo, então ele silenciosamente enfiou a cabeça atrás dele. Este ovo de pele macia não é um monstro. Monstros. Mufeng balançou a cabeça. Onde estão tantos monstros? Ele queria dizer aos ovos de dentes brancos que os ovos moles preservados são devidos à ingestão insuficiente de cálcio da galinha. Você sabe, a casca do ovo é naturalmente macia na barriga da galinha, mas a casca do ovo cru é dura, porque além de comer,
A galinha come regular e irregularmente algumas coisas calcárias para complementar o cálcio. Portanto, desde os tempos antigos, as galinhas, sejam elas domésticas ou selvagens, serão puxadas no montículo intencionalmente ou não, e até comem pedras quando necessário. Uma vez que a ingestão de cálcio é insuficiente, os ovos se tornarão ovos macios preservados. Caninos brancos nunca o tinha visto antes, e não foi surpresa que ele pensasse que era um monstro. Mufeng ainda estava em sua mente para descobrir como explicar a relação entre dente branco e cálcio para entender a relação entre casca de ovo e cálcio. Dente branco perguntou de repente: outros ovos são de casca dura, mas este ovo dá à luz um ovo de casca mole, então este dá à luz este. A galinha daquele ovo está doente. Doente. Mufeng de repente acordou. Os ovos são macios e fáceis de manusear, e você pode resolvê-los jogando um pouco de cascalho ou terra dura. Mas e se a galinha estiver doente? Em vidas anteriores, qualquer gripe aviária ou praga das galinhas mataria facilmente um grande número de pássaros em uma área. Esta não é a coisa mais assustadora. O mais aterrorizante é que, se a doença da galinha for transmitida ao corpo, as consequências serão desastrosas. Foi provado na Terra moderna da vida passada que vírus como a gripe aviária podem infectar humanos. Se tal situação ocorrer, seria bom colocá-lo na Terra da vida anterior, mas e se for colocado na tribo agora? Temo que toda a tribo sofra, certo? Mufeng nasceu no estudo da história, por isso é natural saber que muitos dos principais eventos de genocídio e extinção de espécies na história foram causados por doenças. Em segundo lugar, na sociedade primitiva, por causa da má higiene e alimentação, é basicamente difícil curar a doença, o que equivale à pena de morte. Pensando nisso, Mufeng de repente ficou sério. Ele imediatamente percebeu que havia um grande perigo oculto na tribo. Higiene, desinfecção, prevenção de epidemias. Antes que isso aconteça, tome precauções. Baia gritou por um longo tempo e descobriu que Mufeng estava silenciosa e assustada. Ela imediatamente se acalmou e perguntou em voz baixa: Irmão Mufeng, você está ouvindo? Mufeng reagiu e acenou com a cabeça, ouvindo. Caninos brancos franziu a testa e ainda disse em certo: então o que fazer com este ovo de pele macia? É assustador. Mufeng balançou a cabeça severamente. Está tudo bem, esse tipo de ovo também pode ser comido. Esse tipo de ovo nasce por causa dessa galinha. Ele pensou sobre isso por um tempo, e não se deu ao trabalho de explicar: estou apenas doente. Baifang estava assustado, e seu rosto estava pálido novamente e ele estava prestes a sair correndo. Então, nossa tribo não vai ter azar? Não tão exagerado. Mufeng agarrou. Esta não é uma doença grave. Mufeng resolveu seus pensamentos e então disse: você pode encontrar pequenos torrões duros, esmagá-los em partículas e jogá-los dentro. Além disso, junte as cinzas da lenha e do feno na tribo. Polvilhe um pouco neste galinheiro, mesmo no chão. A propósito, há também currais de porcos e currais de ovelhas. Caninos brancos se perguntou: o que você está fazendo com a poeira? Mufeng balançou a cabeça. Eu vou te dizer por um tempo. Você deve fazer isso primeiro, e largar a coisa da flecha. A propósito, eu disse para você fazer isso, e então eu vou encontrar o seu pai. Apenas diga que tenho algo a ver com ele. A desinfecção de cinzas de plantas é um método de desinfecção comum usado por idosos rurais em vidas anteriores. De jeito nenhum, ele não tem cal apagada agora. Sim. Baia percebeu que a expressão de Mufeng estava séria, e não se atreveu a perguntar mais. Se virou e saiu correndo. Mufeng saiu do galinheiro, pensando ali atordoado. Tribo Primitiva Capítulo 83. Mude as medidas sanitárias da tribo. A desinfecção de cinzas de plantas é a maneira mais simples de prevenir o crescimento de bactérias em galinheiros. Mufeng estava indefeso e suspirou do fundo do meu coração que seria melhor se ele tivesse apagado o cal ao seu redor. O efeito da desinfecção foi muito mais forte do que o das cinzas das plantas. O desenvolvimento e crescimento da tribo é de dentro para fora. Mufeng pensou: este interior não é apenas a defesa forte da arma, mas também o corpo forte do clã. Eu não posso segurar a melhor arma, mas um por um é atormentado por doenças. Ele pensou que a expectativa de vida das pessoas na sociedade primitiva não é realmente alta. Parece que além de estar relacionado à alimentação e ao meio ambiente, também é indissociável dessa higiene.
Mufeng pensou secretamente, e já tinha um plano em seu coração. Liu se apressou e parecia muito nervoso depois de ver Mufeng. Chefe guerreiro, ouvi que Caninos Brancos disse que nossa galinha está doente. Mufeng acenou com a mão. Não importa, não é uma doença grave. Você pode resolvê-lo polvilhando alguns torrões de terra e cinzas de plantas. Liu deu um suspiro de alívio, disse Mufeng. Ele naturalmente não duvidaria. Mas... Mufeng disse em uma voz profunda, temos que prevenir doenças graves. Agora há tantos animais na tribo, galinhas, ovelhas, porcos, e haverá outros no futuro. Se eles estiverem tão concentrados, é fácil criar bactérias e deixá-las doentes. Liu ficou nervoso novamente e perguntou solenemente, o que devo fazer? Mufeng pensou novamente em seus pensamentos, é primavera agora. O céu ficará cada vez mais quente, e as bactérias crescerão cada vez mais. Então temos que esterilizar e desinfetar a tribo primeiro, para prevenir a maioria das doenças. Bactérias. Liu notou que Mufeng mencionou repetidamente uma palavra que ele não entendeu. Ele perguntou inexpressivamente, o que é bactéria? Mufeng explicou pacientemente, as bactérias são um inseto muito pequeno, tão pequeno que os olhos não podem vê-lo. Por exemplo, a água que bebemos e os alimentos que comemos têm bactérias. Ah? Liu estava completamente em pânico. Isso não significa que eu também estou doente. Chefe guerreiro, você quer me salvar? Mufeng não conseguia rir ou chorar. Acenou com a mão e disse, não é tão sério. Se houver poucas bactérias, você não ficará doente, mas algumas coisas nascem com muitas bactérias. Por exemplo, a água do rio tem mais bactérias do que a água do poço, e a carne crua tem mais bactérias do que a carne cozida. Liu deu um suspiro de alívio novamente e disse felizmente, parece que a carne cozida é melhor, não apenas saborosa, mas também mais segura. Mas há bactérias na água, como posso resolver isso? Mufeng assentiu, as bactérias na água podem ser mortas pela alta temperatura, ou seja, no futuro, todos ferverão a água do poço antes de beber. Então basicamente as bactérias serão mortas. Você tem que contar a todos sobre isso. Sim. Liu prometeu apressadamente. Além disso, tire o sabão que fiz da última vez e coloque-o na frente da cabana de palha, e ensine a todos como usá-lo. Você deve lavar as mãos com sabão antes de comer. Se você não lavar as mãos, diga a Jiang que você não tem permissão para comer. Depois de uma pausa, ele disse novamente, especialmente Jiang, ele é o responsável por dividir os alimentos, principalmente lavar as mãos. Várias pessoas que são responsáveis por assar e estufar a sopa todos os dias também pedem. Sim. Liu assentiu solenemente. Mufeng continuou a racionalizar seus pensamentos. Beba água fervida na dieta e controle a higiene pessoal das pessoas que distribuem os alimentos. A higiene pessoal das tribos também foi definida. Há também a saúde pública. Mufeng olhou para Liu e perguntou, tio Liu, onde você costuma ir? O rosto de Liu corou de repente. Não é muito conveniente encontrar um lugar espaçoso. Mas quando ele viu o rosto sério de Mufeng, ele acrescentou apressadamente, os homens da tribo sempre vão para os pequenos bosques por conveniência. Eu não sei sobre as mulheres. Mufeng suspirou e adivinhou do fundo de seu coração que isso provavelmente é o mesmo com as mulheres. Ok, eu vou te ensinar a construir um banheiro primeiro para homens e mulheres. Você não tem permissão para encontrar nenhum lugar para resolvê-lo no futuro. Liu só queria dizer alguma coisa, mas rapidamente calou a boca. Porque Mufeng tem falado com ele sobre bactérias. Além do arranjo unificado de banheiros, há também a necessidade de construir um local de banho, e todos lavarão seus corpos regularmente no futuro. Somente quando forem limpos, o crescimento de bactérias será reduzido. Liu rapidamente concordou de novo. Mas não pôde deixar de perguntar mais. O local de banho tem que ser dividido em homens e mulheres. Absurdo. Mufeng corou inconscientemente. Deve ser dividido. Inesperadamente, Liu assentiu solenemente. Sim. Só então Mufeng reagiu, e Liu adivinhou que tomar banho é como lavar o rosto. Então ele perguntou essa frase. Ele balançou a cabeça impotente, sentindo profundamente que o nível cultural da tribo estava realmente no estágio de analfabeto entre analfabetos. A propósito, você já viu uma pedra branca como pó antes? Mufeng perguntou timidamente. Uma pedra como pó?
Liu balançou a cabeça. Eu não vi. Mufang assentiu. Ok, eu sei. Vá em frente. Ele perguntou sobre o calcário. Com calcário, pode ser usado como um simples desinfetante, ou pode ser usado para fazer cimento. Mas ele não relatou nenhum plano. Afinal, na sociedade primitiva, ele ainda estava ocupado caçando e procurando comida, e quem estivesse bem deveria prestar atenção na cor da pedra. Como não há calcário, ele só pode encontrar outro caminho. Tribo Primitiva Capítulo 84 Balneário de Bambu. Mufang não precisava se preocupar muito em espalhar as cinzas. Ele apenas deu uma olhada quando Baifang estava levando as pessoas a espalhar as cinzas, para ter certeza de que a propagação era mais uniforme, e então ele saiu. 2 pedaços de sabão foram colocados diretamente na frente da cabana de palha do vovô. Embora o velho agora seja bobo e indireto, Mufang também queria que ele fosse tratado da mesma forma que outras pessoas da tribo. Ele não foi capaz de desvendar a memória que passou para ele, tanto que o próprio Mufang desistiu. Isso não tem efeitos sobre ele de qualquer maneira. As pessoas da tribo começaram a usar sabão para lavar as mãos, todos maravilhados com a estranheza do sabão. Ao comer, Mufang disse na frente de todos: o sabão está aqui. Você deve lavar as mãos antes de cada refeição, para que todos comam menos bactérias e, naturalmente, você fique menos doente. Há também água de poço, que será fervida em potes de pedra antes de beber, o que também pode reduzir as bactérias. Bacteriana. O que são bactérias? Muitas pessoas perguntaram. Mufang não teve escolha a não ser explicar novamente. As bactérias são insetos muito pequenos, pequenos demais para serem vistos pelos olhos. Ah! Alguém exclamou. Não é de admirar que meu estômago esteja doendo depois de beber água fria alguns dias atrás. A água do poço que bebemos é mais limpa do que a água potável. Não seria mais bactérias se bebermos água do rio? Meu pai bebia a água do rio e dizia que o estômago dele dói. E então? O homem chorou alto. Mufang ficou em silêncio, e as memórias em sua mente de que alguns dos homens maduros da tribo morreram de doenças também foram lembradas neste momento. Mesmo no último saque do Ministério Mangue Dragon, muitas pessoas não foram mortas pelo Ministério Mangue Dragon, mas foram infectadas com bactérias. E todos os membros do clã Jiang olharam para Mufang neste momento. Chefe guerreiro, se você puder nos dizer antes. Mufang estava indefeso. Ele não havia cruzado naquele momento. Ele parecia sério. Então, se você quiser evitar que isso aconteça no futuro, basta seguir o meu pedido. Todos saudaram respeitosamente neste momento. Siga as instruções do chefe guerreiro. Após a refeição, Mufang pediu a Mingguang que continuasse a supervisionar a construção de arcos e flechas, deixando Liu para trás. Exceto a equipe de caça, reúna todos os jovens da tribo. Vamos começar a construir banheiros e balneários. Sim. Liu concordou. Desde que sabia da existência de bactérias, agora Mufang disse que concordaria, porque ele viu essas coisas acontecerem com seus próprios olhos, e ele não queria que a tribo repetisse os mesmos erros. Mufang assentiu e liderou um grupo de pessoas para o oeste da tribo e ao pé da montanha do norte, onde o terreno era a parte mais baixa da tribo e também perto do chiqueiro. Ele escolheu uma peça a favor do vento perto do chiqueiro. O terreno também é alto, e subiu um pouco mais a serra. Gente, venham aqui primeiro. Então eu cavei cerca de 20 poços aqui. Mantenho um bom lugar entre os poços e coloco pedras no meio depois. Este lado é escavado e construído com pedras, assim como construir um muro, e a pequena abertura no meio é preenchida com pedras mais finas. Mufang escolheu o método de combinar banheiros públicos com banheiros de solo rural. Todos eles escolheram revestimentos de parede de pedra, cobertos com lajes de pedra finas e conectadas a uma longa vala atrás do poço, para que a água pudesse ser lavada. Ele construiu outro atrás de uma parede, e assim fez. No final, ele permitiu que as pessoas construíssem paredes ao redor desses poços com terra batida e depois colassem a lama de grama na camada mais externa. Embora os 2 banheiros sejam grandes e um pouco trabalhosos de construir, felizmente, há muitas pessoas e levou menos de meio dia para construí-los. Em seguida o local de banho. O local de banho é simples, e incômodo. Isso deixa Mufang um pouco emaranhado. Como o local de banho deve ser acompanhado de grande quantidade de água, a erosão do solo será mais grave se for utilizada grande quantidade de água.
Não é um problema em tudo na Terra moderna. Pisos de concreto e pisos podem ser feitos diretamente. No entanto, ele não tem essas coisas em mãos agora, o que é um grande problema. A menos que algo resistente à lavagem seja emendado, você pode encontrar uma maneira de colá-lo e consertá-lo com areia fina ou cimento amarelo. Depois de arranjar para Liu cavar a trincheira sob o beta aberto e conectá-lo ao chiqueiro, ele mesmo andou pela tribo para ver se poderia ter alguma inspiração. Sem mencionar que ele realmente encontrou algo que poderia resolver o problema: bambu preto. No momento em que viu o bambu preto, sentiu uma luz brilhante em seus olhos e pensou: não é à toa que na vida anterior as pessoas diziam que se você quer fazer novas descobertas, você tem que sair para passear, senão não tem nada para fazer. Depois de ver o bambu de pele preta, ele sentiu uma luz brilhante em seus olhos. Ele pensou nos sulistas da vida anterior que aplainavam o bambu para fazer largas folhas de bambu e as conectavam para fazer camas de bambu. Você não precisa de um tapete quando dorme. É bem ajustado, apertado e impermeável, e é mais confortável para dormir. Sim. Mufeng sorriu inconscientemente. Esta montanha de bambu preto é o melhor material impermeável. Ele partiu para voltar, deixou Liu arrumar as valas e depois o levou direto para a floresta de bambu preto, começando a cortar o bambu. Liu estava animado e confuso. A emoção é que ele sabe que o chefe guerreiro quer que ele faça alguma coisa, deve haver uma nova ação. O enigma é que ele nem sabe o que o chefe guerreiro quer que ele faça. Porque até agora ele não entendeu o efeito de cavar uma cova e bater no solo, e depois cavar uma vala atrás dela para conectar com a periferia do chiqueiro. No entanto, Liu não conseguiu entender e balançou a cabeça secretamente. Eu não quero, de qualquer maneira, existe um chefe guerreiro. Só a sabedoria do chefe guerreiro pode descobrir coisas tão complicadas. Tribo Primitiva Capítulo 85. Forme o primeiro arco e flecha. Mufeng sentiu que tinha um vínculo indissolúvel com o bambu preto. Arpões, armas de bambu, arcos e flechas, bem como os materiais impermeáveis e anticorrosivos necessários para o banho neste momento, todos usam bambu. Mesmo na comida tribal, agora há mais brotos de bambu. Quanto ao futuro, a construção previsível de casas e outras coisas usará bambu preto. Parece que o bambu de pele negra é de grande importância para a tribo. Mufeng disse a Liu imediatamente: volte e diga à tribo para não cavar muitos brotos de bambu e deixá-los crescer bambu novo a cada ano. Há também bambu, não destrua à vontade. Liu estava estranho. Ora, tantos bambus pretos. Mufeng balançou a cabeça. Não importa o quanto, não podemos deixar de usá-lo. Lembre-se, as coisas que são úteis para nós não devem ser desperdiçadas à vontade. Liu pareceu entender, mas não entendeu, mas assentiu honestamente e escreveu as palavras. Mufeng começou a cortar fatias de bambu na frente do tigre e depois as achatou com um avião. Tinha quase 1 centímetro de espessura, 4 a 5 centímetros de largura e cerca de 40 centímetros de comprimento. Na verdade, essas peças de bambu já são contadas como tábuas de bambu. Pensou em encontrar um terreno relativamente plano. Depois pegou a tábua de bambu e começou a juntá-la no chão, quase montando uma tábua de bambu de 1 metro quadrado, que à primeira vista parecia um piso de madeira. Há uma porta. Mufeng ficou encantado e então disse a Liu: você viu essas tábuas de bambu? Liu assentiu. Bem, você será responsável por transformar esses bambus em tábuas de bambu, aplainando-os para serem tão largos e aplainando um pouco. Sim. Liu respondeu. Ao mesmo tempo, ficou clara a ideia de usar bambu para construir um banho público aqui. Se o banho realmente puder ser construído, será conveniente tomar banho ou mergulhar sozinho no futuro. O mais importante é que, desde que entrou neste mundo, Mufeng nunca tomou um bom banho e ele próprio sente coceira. Comparado com a vida anterior, ele costumava ir ao balneário para tomar um banho quente, dormir bem e aliviar muito a sensação de cansaço. Para o clã Jiang, tomar banho também pode lavar as manchas cinzentas em seus corpos, impedir o crescimento de bactérias e praticamente reduzir a possibilidade de doenças da tribo. E agora, depois de experimentar e descobrir que as peças de bambu de pele negra podem concretizar essa ideia, ele tem ainda mais certeza. Então faça um banho um pouco mais trabalhoso, para que no futuro seja mais fácil lavar as tâmaras. Mufeng decidiu e soltou mais pedaços de bambu para Liu e disse a ele que seria útil. Agora Liu trabalhava mais. Porque havia apenas um avião,
E levou tempo para um pedaço de bambu. Mufeng pensou que ele havia prometido fazer um arco de 3 peças para Anshu. Então ele temporariamente deixou Liu se ocupar em Ouzan e foi para Mingguang e outros. Estava escurecendo. Mingguang e seu primeiro lote de arcos e flechas estavam quase prontos. O esquadrão de fabricação de arcos composto por Mingguang, Anshu e outras 6 pessoas finalmente fez mais de 50 arcos e flechas, apenas simples e duplos. Quanto às 6 pessoas, incluindo Anshu, todas estão segurando um arco de 2 peças por enquanto. Vendo Mufeng chegar, todos seguraram seus arcos excitados e olharam para Mufeng excitadamente. No processo de fazer arcos, Anshu demonstrou a eles o uso e o poder dos arcos e flechas. Só então eles souberam que uma arma tão poderosa foi originalmente ensinada pelo chefe guerreiro. E eles também sabiam que o chefe guerreiro lhes ensinaria arco e flecha e fabricaria equipamentos de proteção. Isso deixou todos na equipe de caça inexplicavelmente animados. O arco e flecha feito especificamente para cada mão de obra, arco e flecha especializado e equipamento de proteção especializado, além do som da flecha da árvore fria atingindo o tronco. Ninguém conhece o poder do arco e flecha. Vendo todos na equipe de caça se preparando, Mufeng ficou muito satisfeito. Ele sorriu e disse: agora todo mundo tem seus próprios arcos e flechas, e você também deve saber para que servem os arcos e flechas. O seguir, vou ensiná-lo a usar arcos e flechas, como atirá-los longe e com mais precisão. Falando em Mufeng estendeu a mão para sinalizar para Anshu. Anshu imediatamente entregou um arco e flecha, que era um arco de 2 peças. Mufeng estendeu a mão para testar a elasticidade e explicou enquanto demonstrava: qual mão você segura o arco, fique na lateral do seu ombro na direção que você quer atirar. Ambos os pés estão ligeiramente divergidos, tão largos quanto seus ombros. A outra mão coloca a flecha na corda do arco como eu fiz, e a abertura da cauda da flecha repousa diretamente na corda. Amanhã vou pedir a Baifeng para amarrar todas as flechas com penas de flecha, e então vou ficar do lado com penas de flecha para dentro. Em seguida é a fivela. Dedo indicador, sim, o segundo dedo do polegar para este lado está acima da cauda da flecha, e o terceiro e quarto dedos são colocados sob a cauda da flecha. Se tudo estiver feito, comece a pré-puxar. A mão que segurava o arco afundou um pouco, virando o cotovelo para dentro como eu fiz. Observe que a posição da boca do tigre é empurrada para frente, separada e apertada. Abre os ombros dos 2 lados, abre os olhos do lado da flecha, olhe para a flecha e o alvo. Depois de mirar, levante um pouco, mantenha as mãos firmes e depois atire. Após o grito de atirar de Mufeng, apenas um som de swish ao redor dele foi ouvido, e então as flechas de bambu começaram a voar em diferentes distâncias. Mufeng olhou para ele e riu sem entender. Algumas caíram no chão, algumas caíram diretamente no chão e algumas flechas caíram no tronco da árvore, que também caiu depois de balançar 2 vezes. Todos na equipe de caça ficaram envergonhados e baixaram a cabeça embaraçados. Mufeng sorriu e disse: está tudo bem. A partir de amanhã, apenas algumas pessoas serão enviadas todos os dias para ver se há alguma presa. Vamos nos apressar e praticar arco e flecha. Nossa tribo Jiang deve ter um exército de arco e flecha. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.